Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Touros e Ursos, o podcast do seu dinheiro. Hoje é sexta-feira e toda sexta-feira você já sabe, é dia de episódio novo aqui no Spotify, no Deezer, enfim, no seu tocador de preferência. E hoje a gente tem um assunto que a gente acaba falando ao longo dos programas, mas hoje a gente vai dar uma atenção especial para ele, que é a renda fixa. Afinal de contas, né, quem está acostumado ali com a renda fixa tem surfado aí essa onda de ganhos muito intensos com a Selic lá no alto, mas tudo indica que os dias de Selic aí nas máximas, né, de Selic a 13,75 estão contados. Portanto, como é que fica para você que sempre está de olho aí na renda fixa, né? É a última janela de oportunidade ou não? Como é que você deve se posicionar nessa classe de ativos? E para falar sobre esse tema comigo, hoje nós temos os nossos convidados, o nosso time titular aqui do podcast Touros e Ursos. Temos ele, Vinícius Pinheiro. E aí, Vini, tudo bom? Salve, Vitor, salve, pessoal, tudo bem? É verdade, saudades desse time titular em campo. É isso aí, se é time titular, então Júlia Vilchen, repórter aqui do CD, também está conosco nesta sexta. E aí, Júlia, como é que você está? Olá, Vini, olá, Vitor. Bom estar reunida com vocês de novo. E olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo aí do outro lado. É isso aí, para você que nos ouve ou para você que nos assiste no YouTube, um recadinho rápido antes da gente partir para a nossa discussão sobre renda fixa. Na verdade, né, um convite especial para você, porque agora você pode participar de um grupo no Telegram. Grupo no Telegram, eu estou lá, a Júlia está lá, a Vini está lá, enfim, toda a equipe do Seu Dinheiro está nesse grupo, porque aí, neste grupo, a gente acaba mandando informações, mandando análises exclusivas, enfim, né? Mandando material para que você possa tomar as melhores decisões para o seu patrimônio. Se você quiser participar desse grupo, só clicar na descrição do episódio desta sexta-feira, lá vai ter um link, e aí você clica lá e vai ser redirecionado para o nosso grupo e já vai fazer parte das nossas discussões, certo? Mas, bom, vamos então falar sobre renda fixa. Aliás, vamos falar, na verdade, sobre o panorama para juros e como isso afeta os investimentos de renda fixa, né? Como eu estava falando, todo esse cenário aí, né, de juros em alta e juros sendo mantidos aí nesse nível acima dos 2 dígitos e, né, em 13,75% especificamente, isso, é claro, né, traz uma atratividade muito grande para os investimentos em renda fixa, mas a gente vê que, né, a expectativa do mercado está começando a mudar gradualmente, né? Se lá no começo do ano, talvez o pessoal tivesse mais pessimista quanto à possibilidade de corte na Selic já em 2023, agora a coisa começa a mudar um pouco de cena, porque a gente tem aí, né, uma série de notícias que começam a apontar para uma possível corte na taxa de juros já agora na segunda metade deste ano, né? Lembrando que na última reunião do Copom, né, na reunião de maio, o próprio Copom já deu alguns sinais um pouquinho, assim, não dá para dizer que deixou a porta aberta, mas pelo menos deixou ali, né, uma pequena frestinha ali, né, disse que, olha, né, poxa, teve o arcabouço fiscal e tudo mais, ainda tem muita preocupação no radar, mas que uma eventual alta de juros, caso as coisas se deteriorem, é cada vez menos provável. É uma mudança muito pequena na comunicação, mas que o recado foi bem entendido por todo mundo no mercado, no sentido de que, olha, né, a gente está mais perto de cortar juros do que de subir juros. Claro, né, subir juros já não era uma possibilidade vista como muito provável, mas agora ela aparentemente vai ficando remota, né? Então, já é um posicionamento um pouco mais suave por parte da autoridade monetária. E claro que, né, quando a gente olha para a parte macroeconômica, para a parte política, né, tem também elementos que trazem um certo espaço para que o Banco Central possa vir a cortar juros, né? Na parte política, a gente teve, é claro, a questão do arcabouço fiscal, né? O arcabouço fiscal, ele ainda é um tema muito controverso, ainda é um texto, né, que muita gente não enxerga com bons olhos, diz que, poxa, ele é fraco no que diz respeito ali, né, à manutenção da saúde, das contas públicas, né, principalmente ali na questão da geração de receitas por parte do governo, mas fato é que um texto foi apresentado, seja ele ótimo ou não, e que esse texto ele tem tramitado pelo Congresso com
uma velocidade relativamente rápida, né? Não tem enfrentado grandes barreiras. O texto base foi aprovado e nenhum dos pedidos de vista, né? Nenhum dos tipos de modificações ali para esse texto base, ele foi aprovado. Portanto, ele está tramitando com uma velocidade relativamente boa, o que é identificado como um sinal de que há alguma harmonia, ainda que frágil, na relação entre governo e Congresso. Claro que tem toda essa turbulência envolvendo Arthur Lira, envolvendo aí o governo e outras votações em que o governo não está conseguindo aí, né, impor a sua vontade, mas nessa do arcabouço, pelo menos, a coisa andou de um jeito mais ou menos sério. Né? E no lado macroeconômico, né, quando a gente olha os dados de inflação, lembrando que o objetivo principal do Banco Central é, de fato, controlar a inflação. E se a gente olha os dados de inflação, eles têm vindo mais a menos. Né? A gente teve a divulgação na semana passada do IPCA 15 de maio. O IPCA 15 de maio vem 0,51%, que é uma desaceleração em relação a abril. Abril foi 0,57%. E o 0,51, né, agora de maio, ele ficou também abaixo das expectativas do mercado. O mercado trabalhava já com um IPCA 15 ali em torno de 0,6, 0,65, né? Portanto, mostra que a inflação está cedendo de fato. Né? Claro, quando a gente pega o IPCA cheio, né, o IPCA em 12 meses, a projeção ainda é de que a inflação vai ficar acima do teto estabelecido pelo Banco Central agora para 2023, né? Mas, ainda assim, a gente vê uma certa tendência de alívio na inflação e, claro, né, com queda de preço de combustíveis, com petróleo em baixa, há sim uma expectativa de que esse alívio possa vir ainda mais intenso daqui em diante. Portanto, se a inflação ela está dando sinais de estar controlada, há a expectativa, sim, de que a Selic comece a cair em breve. Né? Inclusive, quando a gente olha, né, para as curvas de juros futuros, dá para ver, por exemplo, né, que o DI com vencimento em janeiro de 2024, ele está aí sendo negociado a 13,20, né? 13,20, 13,25, ou seja, está dando a entender que vai haver um corte, né, daqui em diante. Se hoje a Selic está em 13,75%, o mercado precifica que no começo do ano que vem vai estar aí em 13,25, mais ou menos. Portanto, um corte de 0,5 ponto percentual, ou seja, todo mundo está aí apostando nisso. Claro que quando a gente olha para a curva de juros como um todo, né, olhando para os versos mais longos, né, ok, ela vai caindo, mas ela nunca fica abaixo dos 10%. Portanto, ainda é um juro alto. Mas, é claro, né, a gente vê que entre 3,75 e 10,8, mais ou menos, que o DI de janeiro de 2026 precifica, é sim, né, um espaço relativamente considerável de alívio na curva de juros. Bom, agora que essa parte macro, né, ela está aí mais ou menos pincelada, queria trazer a Júlia para a discussão, né, porque aí a Júlia ela consegue amarrar isso com o lado dos investimentos em renda fixa. Né? A Júlia acompanha muito esse tipo de investimento. E eu pergunto para você, Júlia, né, como é que esse cenário macroeconômico das últimas semanas, do último mês, ele afetou o segmento de renda fixa? E aí, né, títulos públicos pré-fixados, atrelados à inflação, eles estão entre as maiores altas do ano, mas e aí? Né, o que pode se esperar daqui para frente? Então, Vitor, os juros futuros, né, que são esses juros de mercado, já vem caindo já há algum tempo. Né? Eles caíram bastante ao longo do mês de maio, mas eles já vinham sofrendo essa descompressão antes, porque o mercado tende a antecipar esses movimentos, né? Os investidores que apostam aí no mercado futuro, eles começaram a apostar que o arcabouço fiscal poderia ser aprovado, que a inflação começaria a apresentar dados melhores, né, índices menores. Enfim, isso já vem de algumas semanas para cá, né, pegando até para além do mês de maio. Então, pegando esses 5 primeiros meses do ano, né, o acumulado de 2023, a gente vê que os títulos públicos pré-fixados e atrelados à inflação, né, o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA, de diferentes vencimentos, eles estão entre os melhores desempenhos do ano em matéria de valorização. Porque os preços de mercado desses títulos, desses investimentos, desses papéis, os preços de mercado, eles aumentam conforme a expectativa para os juros cai, né? Então, se os juros futuros caem, os preços sobem, porque eles têm justamente taxas
pré-fixadas. Isso é meio que a lógica de precificação desses títulos. Então, quem tem esses títulos na carteira já viu eles se valorizarem bastante ao longo desse ano e acumularem aí uma alta substancial, viu o seu patrimônio efetivamente crescer, né? Então, a gente tem desempenhos aí da ordem dos 12%, 13% de alta para esses títulos no acumulado de 2023. Entre as aplicações financeiras tradicionais, é uma das maiores valorizações, né, desses títulos públicos. E o que a gente vê, né? Quando que é um bom momento, né, para comprar esse tipo de título pré-fixado ou atrelado à inflação? Quando os juros estão altos, né? Quando os juros estão os mais altos possíveis, né? E, de preferência, perto do fim ou depois que já terminou o ciclo de alta de juros, que é o que a gente está vivendo aí desde que a Selic parou de subir, né? A gente está vivendo uma Selic estável aí de 13,75% já há algum tempo. Esse momento é um momento bom, então, para se posicionar em pré-fixados e atrelados à inflação. E por quê? Primeiro porque, se você pretende levar esse tipo de título até o vencimento, você consegue contratar a taxa mais alta possível dentro daquele ciclo de juros, né? Então, você consegue contratar uma taxa bem gorda. A gente viu aí, enfim, as taxas pré-fixadas aí acima de 12%, né? Enfim, a gente chegou a ver o Tesouro IPCA pagando mais de 6% ao ano, mais inflação, né? Então, assim, eu quero travar essa rentabilidade até 2030, até 2050. Você consegue fazer isso, né, no momento de juro alto. E para aqueles investidores um pouco mais arrojados, que gostam de apostar na valorização do título, né, porque você só embolsa a valorização do título quando você vende o papel antes do vencimento, né? Se você fica com ele até o vencimento, você recebe a rentabilidade contratada. Se você resolver vender ele antes do vencimento, você pode embolsar uma eventual valorização. Para os investidores que querem investir com esse intuito, também comprar esses títulos quando as taxas estão lá no topo, né, do ciclo de juros é o mais indicado, porque dali para frente se espera que os juros vão cair. E é o que tem acontecido. Então, os investidores que estão de olho nessa valorização desse tipo de papel já estão aí com bom lucro, né? Enfim, já podem até ter embolsado os seus lucros ou apostando aí que os juros vão cair ainda mais e eles devem ainda descomprimir um pouco mais, podem ter um ganho aí ainda maior daqui para frente e eventualmente vender esse papel e embolsar esses ganhos formidáveis. Então, a gente está vendo um ótimo desempenho desse tipo de título. Mesmo em outros tipos, segmentos de renda fixa, como, por exemplo, entre os títulos bancários, né, CDBs, LCIs, LCAs, que tipicamente o investidor leva ao vencimento ou se resgata antes, ele não fica submetido a esse sobe e desce dos preços de mercado, ele consegue resgatar pela mesma taxa que ele contratou, mas nesse caso também é mais interessante você investir nesses títulos quando a Selic está o mais alta possível dentro daquele ciclo de juros, que é o que a gente está mais ou menos vivendo agora. Então, quem conseguiu aí CDBs, LCIs, LCAs pré-fixados ou indexados à inflação do início do ano para cá, conseguiu também taxas formidáveis. Então, o que a gente está vendo são esses investimentos se saindo muito bem, né, ao longo desse ano. A gente ainda deve ver novas valorizações, né? Eu acho que a gente pode falar isso um pouquinho mais para frente, mas, de fato, o investidor de renda fixa está feliz da vida e mesmo quem está com investimentos pós-fixados, né, como o Tesouro Selic ou CDBs e LCIs atreladas ao CDI, ainda está recebendo a Selic elevada de 13,75%. Então, também está se saindo bastante bem esse ano, Vitor. Legal. E aí, agora, queria perguntar para o Vini do lado do Banco Central, né? Porque é claro que todo esse cenário, né, parte do pressuposto que o Banco Central vai fazer determinadas coisas, mas, no fim, né, a decisão ali quanto ao rumo da Selic cabe
a autoridade monetária, né? E o que é que o Banco Central, o Roberto Campos Neto, o que eles têm sinalizado até agora? E já dá para a gente falar aí numa eventual intensidade na queda na taxa de juros, né? Dá para a gente já assim, traçar um cenário mais ou menos claro, ou os sinais eles estão um pouquinho mistos ainda? O que você pode dizer, Vini? Deixa eu dar uma lustrada aqui na minha bola de cristal. Não está me dizendo muita coisa, mas como você colocou no começo, Vitor, as condições para os juros caírem parecem que estão aí. A inflação, os últimos índices estão vindo abaixo do esperado pelo mercado. No caso da inflação de atacado, né, do IGPM especificamente, a gente está vendo uma deflação acumulada nos últimos 12 meses, e a tendência é que essa deflação do atacado acabe chegando ao consumidor em algum momento. Você também tem a questão fiscal, se não controlada, pelo menos um grau de previsibilidade maior depois da aprovação do arcabouço fiscal na Câmara. E eu acho que o último ponto que o BC vinha se pegando muito nas comunicações, tanto no comunicado como nas atas das últimas reuniões do Copom, que era a questão das expectativas, elas também vêm cedendo, né? De umas 2, 3 semanas para cá, as expectativas de inflação também vêm cedendo. Então, me parece que as condições para a queda de juros estão dadas. E acho que a gente tentar descobrir o que pode acontecer, o melhor é tentar dar uma olhada no que as autoridades estão falando. E o Roberto Campos Neto, daquele seu jeito bem característico, também parece estar convencido de que o pior para a inflação ficou para trás. Ele disse, abre aspas aqui, a gente tem uma inflação que parece que vai engrenar uma melhora, mesmo que lenta. Olha, para o Roberto Campos Neto falar isso, é porque ele está muito otimista, né? Assim, isso eu acho que talvez seja um grau máximo de otimismo que o Roberto Campos Neto pode expressar em relação à inflação. Então, me parece que é uma questão de pouco tempo para o ciclo de queda de juros começar. Agora, eu vejo pouca possibilidade disso já acontecer já na próxima reunião do Copom. Lembrando, né, o Banco Central, os diretores se reúnem agora nos dias 20 e 21 de junho, mas pouquíssimas pessoas no mercado trabalham hoje com o início do ciclo de queda da Selic já em junho. Agora, eu vejo como praticamente favas contadas que a Selic começa a cair em agosto, né? Então, depois dessa reunião de junho, a gente vai ter uma próxima reunião no comecinho de agosto, e aí, realmente, eu entendo que acho que não vai ter mais nenhum pretexto, espero que não haja mais nenhum pretexto para o BC não começar a reduzir a Selic. E já vejo, né, algum burburinho no mercado, conversando com gente, de que esse início de queda de juros pode, inclusive, ser um pouco mais agressivo, começar, inclusive, com um corte de 0,5 ponto percentual e não de 0,25, como é o que está praticamente todo mundo esperando, né? Hoje todo mundo espera aí uma queda de 0,25 da Selic em agosto de 13,75 atuais para 13,5, mas eu vejo uma corrente ali de algumas pessoas um pouco mais otimistas, esperando uma queda de 0,5 ponto já em agosto. O que eu acho que seria interessante do BC, se ele realmente, se os índices de inflação continuarem vindo comportados, se a gente tiver o avanço do arcabouço fiscal, que ainda falta ser votado no Senado, e, enfim, nada mais nos mercados acontecer, a gente também tem ali o Fed, né, que deve também, está muito próximo de interromper o ciclo, lá no caso, o ciclo de alta de juros. Então, assim, deixa eu observar, juros dos Estados Unidos estáveis, inflação aqui controlada e também expectativas, eu vejo até que o Banco Central pode dar, sim, um passo um pouco maior e aumentar e reduzir a Selic em 0,5 ponto percentual já no mês de agosto. Agora, a gente vai conviver com juros altos durante algum tempo, sim. Certamente, a gente vai ter Selic de 2 dígitos aí até o final desse ano. E assim, o que a gente vê no mercado, alguma expectativa de que a Selic só venha alcançar aí um dígito para, enfim, as apostas mais ousadas aí de Selic de um dígito, elas não acontecem antes da segunda metade do ano que vem. Então, a gente vai ver ainda, temos que conviver ainda com juros bastante elevados. Ou seja, está bom para a renda fixa pré-fixada e atrelada à inflação, como diz a Júlia, porque a gente ainda tem um prêmio nessa curva. Mas, por outro lado, também quem está no pós também vai ganhar ainda uma
uma rendazinha bem razoável durante algum tempo. Quer dizer, a vida está boa para os rentistas, Vitor. Não, e para fechar esse bloco, então, devolvo para a Júlia e faço a pergunta aí de US$ 1 milhão, ou a pergunta de 13,75% ao ano de rendimento, que é, ainda dá tempo do investidor, de quem está nos ouvindo, entrar na renda fixa e garantir aí um retorno bem atraente, né? Retorno de 2 dígitos, e como é que ele faz, né, para se posicionar em títulos públicos para ganhar com a valorização? O que você pode dizer para o nosso ouvinte? Bem, Vitor, é como o Vini acabou de falar, né? O momento ainda é bom para renda fixa. De fato, assim, quem não tem pré-fixados e títulos indexados à inflação na carteira já perdeu aí um início de valorização desses títulos, né? Como eu falei, no acumulado desse ano, esses títulos estão se saindo bastante bem. Também já não vai se decidir comprar um título para levar até o vencimento, seja título público, seja um título bancário, seja o mercado de debêntures, enfim, já não vai obter as mesmas taxas elevadas que conseguia alguns meses atrás, antes dos juros futuros começarem a descomprimir, mas ainda vai conseguir taxas bastante atraentes, e a perspectiva é de que os juros futuros caiam mais e esses papéis ainda se valorizem mais para aqueles que investem com uma estratégia de olho numa estratégia de valorização, né? Então ainda existe espaço, sim, ainda existe essa gordura. É sempre importante ter renda fixa na carteira, é sempre importante ter renda fixa de múltiplos indexadores, né? Seja atrelado a Selic, CDI, seja pré-fixado, seja indexado à inflação, é sempre bom ter uma mistura, mas as taxas ainda estão atrativas e a Selic ainda vai permanecer. A análise que vocês fizeram até agora, né, mostrou bastante isso. A Selic ainda vai permanecer elevada por um bom tempo, ainda vai permanecer nos 2 dígitos por um bom tempo, né? A gente vê que até o Boletim Focus mesmo ainda projeta para o fim desse ano uma Selic na faixa dos 12% ainda. Então, mesmo quando o Banco Central começar a cortar aí no segundo semestre, né, conforme se espera, não vai ser assim um corte de tudo de uma vez e vai voltar para 8%. Não vai ser rápido esse processo. Então, ainda tem espaço aí para os juros caírem, para os juros futuros caírem, para a Selic ser cortada e até para os indicadores de inflação melhorarem, né? E a renda fixa, esse tipo de renda fixa também se beneficia muito da melhora dos índices inflacionários. Então, ainda tem espaço para isso, sim, mas é bom se posicionar logo, né? Quem está com grana aí para investir e aí com dúvida do que comprar, né? São boas pedidas para esse momento, títulos de renda fixa no geral e, em especial, aí os prés e indexados à inflação. Só queria acrescentar que são papéis, né, tanto os títulos pré como os atrelados à inflação, mas principalmente os prés, né, eles são papéis mais arriscados do que os títulos, por exemplo, né, do Tesouro Selic, que acompanham a variação da taxa básica de juros. Esses papéis pré, né, é um conceito talvez um dos mais difíceis dentro do mundo dos investimentos para se explicar, né, que é o que a renda fixa varia. Então, é muito difícil para as pessoas entenderem, né? Assim, então, por exemplo, eu compro hoje um título pré-fixado com vencimento em 2030, que paga, né, 11%, 11,5% ao ano, né? Então, é isso que eu vou receber, só que essa renda fixa, ela só é garantida se você levar esse papel até o vencimento. Se você precisar, por qualquer razão, vender, se desfazer desse papel antes desse prazo de 2030, 2031, como eu citei aqui, você vai ter que vender pela taxa que o mercado está negociando naquele momento. Então, agora, no momento que a gente está falando aqui, está muito favorável para a renda fixa, né? Então, a gente observou, por exemplo, no mês de maio, títulos públicos com valorizações superiores ao Ibovespa, né? Algo assim inimaginável. Você pensar que um título de renda fixa pode subir mais do que o principal índice da Bolsa Brasileira, mas isso pode acontecer, como também o contrário pode acontecer. Se de repente acontece alguma coisa no arcabouço fiscal, se acabam se aprovando ali mais despesas do que o esperado, se o governo resolve fazer um corte
de impostos que reduz a arrecadação, qualquer incerteza fiscal, qualquer ruído no mercado financeiro que venha a deturpar a percepção de risco dos investidores, isso vai mexer no preço daqueles títulos naquele momento. Então, aquele papel, o juro daquele papel acaba subindo, né? Como a Júlia falou, e quando o juro sobe, o preço do papel que eu tenho na mão cai. Então, muitas pessoas às vezes ficam assustadas, né? Então, assim como subiu mais de 4%, quase 5% alguns papéis nesse mês de maio, pode ser que por qualquer razão a gente tem oscilações de curto prazo nesses papéis também. Então, assim, embora, né, assim, os especialistas, as pessoas com quem a gente conversa, vejam esse como um bom momento para comprar esse tipo de papel, na verdade, a pessoa tem que tomar um pouco de cuidado, né, Júlia? Assim, então, tem que saber onde está se metendo, que eu acho que ainda tem um pouco esse nível de incompreensão nas pessoas, né? Sim, a estratégia de levar o título ao vencimento é a estratégia de investimento mais conservadora dentro da renda fixa, especialmente aí do Tesouro Direto, que é onde você pode ficar exposto diretamente aí a essas oscilações de preço. Essa estratégia de ganhar com a valorização do título, que é o que a gente está vendo agora com a queda dos juros futuros, ela é uma estratégia um pouco mais arrojada, né, para pessoas aí que realmente estão de olho aí no mercado e estão de olho nas perspectivas para taxas de juros, nas perspectivas macroeconômicas, enfim. E aí, realmente, você pode vender o título antes do vencimento com uma valorização quando as condições de mercado melhoram, né, em relação à época em que você adquiriu o título. Bacana. Bom, antes da gente partir para a próxima etapa do nosso podcast, a etapa dos touros e dos ursos, só passar alguns recadinhos aqui para você que acompanha o nosso programa. Se você está nos escutando no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, enfim, o seu tocador de preferência, segue a página do Seu Dinheiro, porque toda sexta-feira tem episódio novo do podcast Touros e Ursos, ou seja, seguindo a nossa página, você vai receber a notificação no celular, olha só, episódio novo, você vai lá e já escuta, né? Assim que ele estiver disponível, você já escuta o novo Touros e Ursos, e para você que nos acompanha no YouTube, aí você já sabe mais ou menos ali, né, qual que é o caminho, né? Você dá um joinha, você dá um like aqui no nosso vídeo, clica no sininho, segue o canal do Seu Dinheiro no YouTube, porque lá também tem conteúdo exclusivo, conteúdo em vídeo, análises, enfim, tudo que vai te ajudar a tomar uma decisão melhor para os seus investimentos, tá certo? E claro, acompanhe o seudinheiro.com, lá a gente faz aí, né, todo o noticiário econômico, tudo o que mexe com os seus investimentos está lá no seudinheiro.com. Bom, vamos lá então, vamos falar dos touros e dos ursos da semana, quem foi bem e quem não foi tão bem assim nos últimos dias. Vamos começar falando um pouquinho dos touros. E aí acho que eu vou passar a bola primeiro para o Vini. Vini, quem que é o seu touro desta semana? Bom, Vitor, touro da semana vai para o PIB, divulgado nesta quinta-feira, o PIB do primeiro trimestre do Brasil, primeiro do governo Lula 3, começou com o pé direito, presidente em seu terceiro mandato. A economia registrou um crescimento de 1,9%, né, nos três primeiros meses do ano, em relação ao quarto trimestre de 2022. Esse índice superou de longe as expectativas do mercado, né, que apontavam ali para um avanço de 1,2%. Bom, e o que salvou a lavoura foi, mais uma vez, o agronegócio. O PIB do agro registrou um avanço impressionante de 21,6% no primeiro trimestre. A gente teve uma combinação aí de uma safra muito boa, com queda de preços dos insumos agrícolas, que acabaram ajudando aí os produtores como um todo. Há uma expectativa de que o agro continue puxando o PIB, já vem sendo a locomotiva, não dá para chamar muito de locomotiva do PIB, porque o PIB brasileiro tem sido um pibinho aí há muito tempo, mas é realmente quem tem conseguido segurar as pontas da economia brasileira nos últimos anos, e não vai ser diferente em 2023. E, por outro lado, né, o que vem sendo aí a âncora do PIB brasileiro, e também foi no primeiro trimestre desse ano, foi a taxa de investimentos. Então, a gente teve aí uma retração, uma queda expressiva de 3,4% da formação bruta de capital fixo, né, que aqui é o nome mais técnico, mais bonito,
para os investimentos, e isso é muito ruim, né? Essa é uma sinalização muito ruim, porque o PIB, né, o crescimento de longo prazo da economia depende muito dos investimentos, e o Brasil, por uma série de razões que a gente poderia dedicar aqui muitos podcasts, a gente não consegue engrenar, né? A gente não consegue atrair investimentos de longo prazo para a nossa economia, e isso acaba se refletindo aí na taxa de investimentos da economia, que é uma das mais baixas entre os países emergentes. Seja como for, né, no curto prazo aqui, a notícia foi muito positiva e, inclusive, agora o mercado está revisando para cima as projeções do PIB para 2023. Fica o desafio para o ano que vem, porque a base de comparação vai ser muito alta, principalmente no agro, que está segurando a economia. Então, a gente espera-se que a gente consiga encontrar outras fontes de crescimento para os próximos anos, senão provavelmente o ano de 2024 não vai ser muito bom para o PIB. Mas, de qualquer maneira, né, como estamos falando aqui do touro da semana, vou deixar aqui para o PIB, nosso PIB brasileiro aqui do primeiro trimestre. Vitor. Ótimo. E você, Julia, qual que é o seu touro da semana? Meu touro da semana são os fundos imobiliários. A gente já falou deles como sendo grandes touros aí num podcast recente, mas eu escolhi os fundos imobiliários essa semana porque, enfim, essa semana acabou o mês de maio, né? Aí dia 31 foi quarta-feira, e a gente fez a nossa tradicional matéria do balanço do mês, balanço dos investimentos, o ranking dos melhores e piores do mês de maio, e o IFIX, o Índice de Fundos Imobiliários na Bolsa Brasileira, teve a maior alta do mês. Os fundos imobiliários foram aí, em média, o melhor investimento do mês de maio, com uma alta de 5,43%. Ganhou aí dos títulos pré-fixados, sobre os quais a gente estava falando antes nesse programa, né? Os títulos pré-fixados mais longos valorizaram aí no mês um pouco mais de 4%. Ganhou também do Ibovespa, que fechou maio em alta de 3,74%. E o que a gente viu no mês de maio, como a gente falou já num programa, numa edição recente do Touros e Ursos, a gente recebeu a Larissa Vitória, nossa repórter responsável por cobrir fundos imobiliários no programa, e ela explicou realmente o que estava acontecendo, né? Essa ressurreição, aí, o renascimento dos fundos imobiliários. A gente viu aí uma série de fatores, alguns macroeconômicos, outros específicos do setor, que têm favorecido essa classe de ativos. Dos fatores macroeconômicos, alguns que a gente já falou aqui, né? Queda nos juros futuros, que é algo que tende a valorizar o mercado imobiliário, também com maior controle aí da inflação, né? Então, tudo isso tende, essa situação econômica melhor, tende a tornar os investimentos em imóveis mais atrativos, e do ponto de vista mais específico, a gente viu aí alguns fundos que tomaram calotes de devedores conseguirem, na justiça, o direito de executar as garantias dessas dívidas aí que não vinham sendo pagas, e eles tinham se desvalorizado muito recentemente, e depois que conseguiram aí essa possibilidade de executar as garantias, eles se recuperaram muito, muito rápido, e esse clima, né, ruim que ficou no mercado de fundos imobiliários por causa desses calotes e de talvez os credores não conseguirem executar as garantias das dívidas, contaminou vários fundos imobiliários que investem em títulos de dívida, não só aqueles diretamente afetados pelos calotes. Depois que eles conseguiram aí esse direito a executar as garantias, não só esses fundos se valorizaram bastante, como essa animação, né, essa maior segurança jurídica, aí, vamos dizer, contagiou também os demais fundos imobiliários desse mesmo segmento. Então, isso fez com que o clima aí no mercado de fundos imobiliários melhorasse bastante, os fundos se recuperassem aí do momento ruim que vinham passando, e agora em maio eles fecharam aí com esse desempenho estelar para essa classe de ativos, né, que não oscila tanto, de alta de 5,43% num único mês. Esse é o meu touro da semana.
Falar um pouquinho sobre o meu touro da semana, vou puxar aqui para a minha área de empresas. Meu touro da semana vai ser a BRF, empresa que, né, desde o ano passado tem aí enfrentado problemas operacionais, tem passado por uma má fase, mas nessa semana saiu uma notícia que é potencialmente positiva para a BRF, que é um compromisso que foi firmado entre Marfrig e o Fundo Soberano da Arábia Saudita para injetar aí até 4 bilhões e meio de reais na BRF. Como é que isso seria viabilizado? Seria viabilizado via uma oferta de ações. O fundo saudita, né, ele compraria metade e a Marfrig compraria a outra metade. Né? Por que é que isso é positivo para a BRF? A BRF ela tem um nível de endividamento muito alto. Né? Então, quando você olha para os balanços dela, né, por mais que ela tenha fazendo aí um trabalho de contenção de custos, todo um trabalho de reestruturação operacional, o custo da dívida dela é muito alto, então acaba comendo muito do caixa e da capacidade de investimento da própria BRF, ou seja, né, só para arcar com o peso dessa dívida, né, ela acaba aí perdendo o poder de fogo, ela não consegue engrenar direito uma recuperação operacional, ou seja, esse dinheiro, esses 4 bilhões e meio de reais, eles vão vir aí vão ser de muita utilidade para a BRF para reduzir a alavancagem, reduzir o endividamento líquido, ter aí esse fardo da dívida bem reduzido e aí conseguir eventualmente engrenar uma recuperação operacional. Além disso, né, o fato de o Fundo Soberano da Arábia Saudita ter, né, se comprometido com esse investimento, e aí ele seria dono aí de cerca de 10% da BRF, caso a operação vá adiante, né, também é um sinal positivo. Por quê? Porque a Arábia Saudita, né, o Oriente Médio como um todo, é um mercado consumidor importante da BRF, principalmente no que diz respeito a exportações de frango, exportações de alguns tipos de embutido, né, a linha halal da BRF, ela tem uma relevância dentro do balanço, né, mas claro, né, dito tudo isso, ok, reduz o endividamento, a ação disparou, né, no dia que a operação foi divulgada. Dito tudo isso, é claro, né, que tem também algumas questões a serem ponderadas, que é, obviamente, o interesse da Marfrig nisso tudo. Né? Claro que a Marfrig não vai fazer isso tudo porque ela é benevolente e, vamos ajudar a pobre da BRF que está com uma dívida muito elevada, né? Porque, poxa, somos legais. Não, claro que não. Né? A Marfrig ela já é dona aí de uma fatia aí de cerca de 30% da BRF e com essa operação ela pode vir a chegar a 38%, se tornar, assim, o acionista de referência da companhia. Uma condição que foi estabelecida para que essa operação vá adiante é a de que os acionistas derrubem a cláusula de poison pill que existe ali no estatuto da BRF. Poison pill, o que é? É aquela regra de que quando um acionista atinge um determinado percentual ali do capital social, ele automaticamente tem que fazer uma oferta para todos os acionistas nas condições que foram feitas para que ele conseguisse essa participação. Ou seja, essa oferta aí, né, que foi posta na mesa, então excluam a Poison Pill, não tem mais essa cláusula, e aí a Marfrig pode chegar aos 38%, portanto, né, tudo é muito bem amarrado, tudo é muito bem esquematizado. Seja como for, de imediato é, sim, uma notícia positiva para a BRF no que diz respeito à queda do endividamento, no que diz respeito à viabilização de condições operacionais mais favoráveis para a companhia, certo? Vamos lá, então, agora para os ursos, para quem não foi tão bem assim, e eu devolvo a palavra para o Vinícius. Vini, quem que é o seu urso desta semana? Bom, meu urso vai para a Câmara dos Deputados. Eu escolhi aqui os nobres deputados em razão da aprovação do projeto de lei do marco temporal. Essa votação foi analisada pelos cientistas políticos como mais uma derrota para o governo Lula, mas eu entendo que essa é uma derrota para o Brasil, sabe? O projeto de lei, não vou entrar muito nas minúcias aqui, mas ele estabelece que as demarcações das terras indígenas, elas só podem ser feitas quando forem referentes a terras que foram ocupadas depois da Constituição de 1988. Né? Então, o que a gente chama de marco temporal é 1988, que é a data da nossa Constituição mais recente.
O projeto teve a aprovação de 283 deputados na votação que foi feita na última terça-feira, e o governo perdeu, né? Quase 100 deputados da base do governo votaram a favor desse projeto, ao qual o presidente, o PT, né, e as lideranças de esquerda sempre se posicionaram contra. E também, e quando eu falo aqui que também estou entre as pessoas que sou contra ao marco temporal, mas não porque eu defendo algum tipo de utopia aqui, eu sei que não podemos retroceder aqui até 1500 e devolver o Brasil inteiro aos povos originários, aos indígenas, mas eu entendo que, da maneira como a gente vinha tratando o assunto, se houver elementos claros de que a comunidade pertencia àquela região, independentemente do tempo, né, se foi antes de 1988, eu entendo que ela tem o direito de pedir ali a demarcação, né, e aí fica ali a cargo do governo e eventualmente da justiça decidirem sobre esse tema. Então, avalio que essa questão do marco temporal é algo negativo, e a gente está ainda o Brasil ainda está com uma imagem muito queimada lá fora, né? Então também essa votação, a aprovação do marco temporal acaba sendo negativo para a imagem do Brasil lá fora. Então, por tudo isso, eu dou meu prêmio de urso da semana aqui para os nobres deputados da Câmara. Júlia, com você agora, quem que é o seu urso desta semana? Meu urso da semana, Vitor, é um urso aí que já vem de algum tempo, né? Eu escolhi a Elizabeth Holmes, fundadora de uma empresa de tecnologia chamada Theranos, lá do Vale do Silício, né? Nessa semana, a Elizabeth Holmes, que foi condenada aí a 11 anos de prisão por fraude, finalmente se entregou numa penitenciária do Texas, lá nos Estados Unidos, né? Ela deveria ter começado a cumprir essa pena no final de abril, mas os advogados dela entraram com recurso e ela conseguiu adiar um pouco isso, mas, enfim, ela acabou se entregando aí nessa última semana aí de maio. Quem não acompanhou a história, a Elizabeth Holmes, ela chegou a ficar bilionária por causa dessa empresa que ela fundou, a Theranos, empresa aí de tecnologia, né, que se dizia muito disruptiva e revolucionária, e ela chegou a ser comparada aí com ela é jovem, né, ela tem 39 anos hoje, enfim, então ela estava com 30 e pouquinhos anos aí quando começou essa história toda, e ela era meio comparada ao Steve Jobs, assim, ela até meio que se vestia de uma forma parecida com ele, assim, se comportava também com aquele jeito meio característico, né, do Steve Jobs de se mexer, de falar, enfim, ela vestiu um pouco também o personagem. E o que a empresa prometia, né? Dizia ter desenvolvido uma máquina capaz de fazer uma série de exames de saúde, uma série de exames médicos e dar diagnósticos de uma série de doenças, né, de problemas de saúde diversos, a partir de uma mínima quantidade de sangue. Então, seria algo assim, um avanço bastante grande aí na área de saúde, de exames de análises clínicas e tudo mais. Só que, enfim, ela conseguiu muito dinheiro de investidores e tudo mais, só que essa empresa dela, a Theranos, nunca conseguiu desenvolver de verdade essa tecnologia, né? E durante um bom tempo, eles enganaram as pessoas, né? Enganaram os clientes e os investidores, porque eles faziam os exames, mas não eram eles que faziam a partir dessa dita máquina incrível que eles tinham desenvolvido. Eles terceirizavam esse serviço, né, de análise das amostras de sangue para outras empresas. Era uma coisa meio que nem aquela piada do Chapolin, né, do cientista louco, que dizia que a porta abria só de tirar a vela, e aí a porta abria sozinha, e aí uma hora ele tira a vela e a porta não abre, e aí ele grita assim, Pepe, já tirei a vela, e o Pepe está sentado lá do outro lado, e é ele que abre a porta. Então era um negócio assim meio enganação, né? E eventualmente isso foi descoberto, ela, enfim, foi levada à justiça aí, né, pelos investidores e acabou sendo condenada por fraude. E nos Estados Unidos isso daí não é brincadeira, não. O cara, ele é condenado por fraude, frequentemente ele fica preso mesmo, né?
e tem que pagar aí também umas multas salgadas. Ela também foi condenada, e ela e o braço direito dela na Theranos foram condenados a pagar aí uns 450 milhões de dólares aí para as vítimas. Só que o mais estranho de tudo, para além da desonestidade dela, é que ela parecia acreditar realmente que ela seria capaz, que a empresa dela seria capaz de desenvolver a tal máquina, né? Não parecia ser uma coisa simplesmente um golpe. E ela também parecia acreditar que ela não ia ser condenada, porque uma curiosidade dessa história toda aí, desse julgamento aí dela, é que ela teve um filho pouco antes do julgamento e outro filho desde a condenação dela. Ou seja, eu não sei se é uma desconexão completa da realidade uma pessoa fazer uma escolha desse tipo quando ela está respondendo a tal processo na justiça, ou se realmente ela estava muito otimista de que não ia dar nada, porque estava desconectada da realidade e achava que não vou ser condenada, ou então não, vou escapar da condenação em algum momento, porque, né, tomar uma decisão dessa que você está em vias de ir para a prisão é realmente notável, né? É muito esquisito. Enfim, a história toda é muito esquisita, é meio cinematográfica até, mas, enfim, que ela o que ela fez é digno de um grande troféu de urso. Isso é. Então, a Elizabeth Holmes é o meu urso da semana. Não, realmente, tem até uma série, né, falando sobre a Elizabeth Holmes. Eu não lembro em qual dos streamings ela tá, porque, enfim, agora tem 20 streamings diferentes e você nunca sabe o que está em cada lugar. Eu lembro que até cheguei a ver um capítulo, até estava interessante, mas, de novo, né, 20 streamings, cada um com 10 lançamentos, e você simplesmente esquece o que você estava vendo, mas sim, história cinematográfica, uma coisa absolutamente maluca, esse caso da Elizabeth Holmes. Bom, meu urso dessa semana vai para a Americanas, mas aí você ouve, poxa, junho de 2023, né, o que pode ser dito sobre Americanas que não foi dito ainda, né, tipo, né, o cachorro já está morto, não precisa, né, ir lá e né, cutucar ele com uma vareta, mas veja, tem sim coisas novas a serem ditas sobre Americanas. O que acontece? Na CVM, né, o que aconteceu? Lá na CVM caiu um documento que é o documento que foi elaborado pelo escritório, né, que foi nomeado ali para acompanhar a recuperação judicial da Americanas, né, o Sveiter. E esse relatório, enfim, né, empresas que estão em recuperação judicial, de tempos em tempos, prestam esclarecimentos à CVM, aos órgãos competentes, né, quanto à saúde operacional, né, como é que está ali a empresa, como é que está acontecendo e tudo mais, independente de balanço nem nada, meio que uma prestação de contas, né? Olha, a gente fez isso esse mês e está desse jeito, uma coisa meio, né, anda na linha aí, porque senão a coisa vai ficar feia. Bom, na quinta-feira de manhã caiu esse documento relativo a Americanas, e aí tem um item nesse documento que é a evolução da receita bruta da Americanas mês a mês nos últimos 12 meses. Receita bruta, portanto, né, as vendas totais, né, tudo que ela conseguiu vender, tanto na parte de lojas físicas quanto na operação online. A gente olha o número consolidado, então, de maio de 2022 até abril de 2023, esses 12 meses, o número total é 25,1 bilhões de reais. Portanto, a Americanas com uma receita bruta aí de um pouco mais de 2 bilhões ao mês, em média. O que é um número que, ok, você bate o olho, poxa, 2 bilhões e tal, e você olha aqui, aparentemente, né, não está tão ruim. Mas aí é que está que você começa a ter que olhar os números com uma lupa, né? Quando você olha os números só de janeiro até aqui, ou seja, desde que a bomba explodiu, do rombo contábil, você vê que de janeiro para cá, as vendas americanas elas desaceleraram bastante. E, de fato, né, ao longo de 2023, a Americanas nunca conseguiu vender mais de 1,7 bi. Né? Ou seja, se a média é 2, então todos esses últimos 4 meses ele ficou abaixo da média. Mas eu acho que o número mais chocante é o que diz respeito ao canal digital da Americanas, né? Ou seja, os sites, né? As vendas online da Americanas. Novembro e dezembro do ano passado, nos canais online, a Americanas vendeu aí cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Ótimo. Em janeiro, ela vendeu 470 mil. Em fevereiro, 140 mil.
em abril, 107 mil. Ou seja, aliás, 107 milhões, desculpa. Mas veja, né, caiu aí quase 1/10 do que eram as vendas em dezembro. Claro, dezembro é um mês que sazonalmente é mais forte, Natal, festas, etc, etc, etc. Mas isso dá uma dimensão de como a reputação da Americanas foi abalada junto à opinião pública. Ou seja, e é, na verdade, uma coisa que já se falava muito lá na época que estourou a recuperação judicial, né? Quem é que vai comprar num site da Americanas, sabendo que a empresa está com uma situação financeira difícil, se eu posso simplesmente entrar num e-commerce qualquer, no Magazine Luiza, no Ponto Frio, no Submarino, não, no Submarino não, na Amazon, enfim, né? Você pode entrar em qualquer outro e-commerce, né? Quando a gente olha para o desempenho das lojas físicas, as lojas físicas elas ficaram mais ou menos estáveis, não teve uma grande mudança em relação ao período antes, né, da revelação do rombo contábil para depois. Mas o que diz respeito às vendas digitais, a coisa ela despencou vertiginosamente e é uma tendência interessante, né? Agora eu acho que o próximo passo é tentar identificar para onde foram esses clientes, para onde foram essas vendas, quem foi que herdou essas vendas que deixaram de ser concretizadas na Americanas. E eu acho que o último comentário é só que a Americanas ela falou muito ali, né, que teve a maior Páscoa da história, fez, né, uma campanha extensiva de marketing, chegou a pegar empréstimo para comprar ovo de Páscoa para vender e tal. E quando a gente olha aqui para os resultados de fevereiro e março, vendeu ao todo 1,3 bi, 1,6 bi, ou seja, nem de longe chegou perto dos níveis que ela operava no ano passado. E aí a gente não precisa nem partir aqui para novembro e dezembro, que são os meses mais fortes. Mas para um mês normal, ela sempre vendia mais de 2 bilhões, então realmente situação complexa, e agora a gente tem uma dimensão operacional de toda essa complexidade. Portanto, Americanas, o meu urso desta semana, o documento que eu estou me referindo está lá na CVM, qualquer um pode entrar lá no site e acessar, tá certo? Bom, gente, com isso a gente chega ao ponto final do podcast desta sexta-feira. Eu agradeço novamente a participação do Vinícius Pinheiro aqui no nosso programa. Vini, super obrigado por estar conosco mais esta sexta. Valeu, pessoal. Até a próxima. E também me despeço da Júlia. Júlia, muito obrigado por estar conosco. Obrigada, pessoal. Um abraço. Gente, eu agradeço demais a audiência e na próxima semana a gente está de volta com mais um podcast Touros e Ursos, o podcast do seu dinheiro, certo? Tchau, tchau, gente. Um abraço e até a próxima.